Salve, salve nação santista! Hoje eu quero fazer aqui uma análise de três técnicos campeões, técnicos maravilhosos, técnicos que poderiam estar aqui liderando o nosso Santos Futebol Clube e trazendo muita alegria, porque os caras são demais, meu. Os caras têm um currículo invejável. Qualquer um desses três que eu vou falar aqui são melhores que Pedro Caixinha. Qualquer um deles dá de 10-0 em Pedro Caixinha. Eu gostaria muito que um desses três fosse técnico do Santos. E eu vou te mostrar agora que os números mostram que eles são demais. Os caras são fera. Olha só. Mas antes de eu mostrar, gente, dá essa moral pra mim, cara. Dá essa moral pro canal É Campeão. Se inscreve aqui no canal, dá essa força pra nós, cara. Se inscreve, ativa o sininho, compartilha. Se você já é inscrito, deixa o like aí pra nós, tá bom? Vamos aqui pro nosso review. Eu quero começar com o Tite, né? Tite, meu Deus do céu, o Tite é currículo do homem. Ele tem 6 estaduais. O primeiro estadual da carreira do Tite como técnico foi lá no Caxias do Sul. Ele foi campeão gaúcho em 2000. Há 25 anos atrás ele foi campeão gaúcho pelo Caxias do Sul. Depois ele foi campeão gaúcho novamente no ano seguinte, em 2001. 2000 pelo Caxias do Sul, em 2001 pelo Grêmio, campeão gaúcho pelo Grêmio. Depois ele foi pro rival do Grêmio, Internacional. O Grenal pega fogo, cara. E o cara liderou os dois times, cara. Grêmio e Internacional. Pelo Internacional ele foi campeão gaúcho, foi tricampeão gaúcho pelo Internacional em 2009, né? Houve um bom tempo assim de distância, né? Pelo Grêmio em 2001 e pelo Internacional foi em 2009, se passaram 8 anos, né? Então deu para a torcida do Grêmio dar uma esquecidinha, né? Ele tinha passado por lá. Porque quando é assim, logo seguida, no ano seguinte, a torcida não aceita não, cara. O negócio fica feio, né? E pelo Corinthians ele foi campeão paulista em 2013. Pelo Corinthians, aliás, pelo Corinthians ele foi campeão de tudo, né, cara? Mas daqui a pouco a gente vai ver os outros títulos. Por enquanto, só o estadual, né? E pelo Flamengo ele foi campeão da Taça Guanabara e o Carioca em 2024, ano passado, né? Total, ele tem 6 títulos estaduais. Copa do Brasil. Ele foi campeão da Copa do Brasil pelo Grêmio, quando ele passou lá em 2001. Né? Quando ele passou lá no Grêmio, ele foi campeão da Copa do Brasil. Brasileiro. Pelo Campeonato Brasileiro, ele foi campeão, ele foi bicampeão brasileiro. Né? Ele foi campeão brasileiro pelo Corinthians 2 vezes, 2011 e 2015. Portanto, bicampeão brasileiro. Libertadores, Corinthians também, cara. Tô falando, no Corinthians ele foi campeão pelo Corinthians. Deixa eu fazer um resumão do Corinthians aqui, ó. Ele foi bicampeão brasileiro pelo Corinthians. Ele foi campeão da Libertadores em 2012 pelo Corinthians e também foi campeão paulista em 2013 pelo Corinthians. Ainda pelo Corinthians, ele foi campeão da Sul-Americana em 2013 e ainda pelo Corinthians ele foi campeão do Mundial de Clubes em 2012. Cara, meu Deus, cara. Foi campeão da Copa também América, campeão da Copa América pela seleção brasileira em 2019. Campeão da Sul-Americana pelo Inter, pelo Inter e pelo Corinthians em 2013 e 2008, né? E Brasileirão já falei. Ou seja, o Tite tem ao todo 15 títulos na carreira dele, né? Cara, o Tite, olha, se o Tite viesse pro Santos, nós estaríamos bem, hein? O Neymar já falou que foi o melhor técnico que ele já trabalhou. Eu acredito que se ele viesse ia dar bom. Vou fazer aqui um resumão, ó. 6 estaduais, uma Copa do Brasil, uma Libertadores, duas Sul-Americana, 2 Brasileirão, um Mundial de Interclubes, uma Copa América e também tem um título aqui que ele teve pelo Inter, que se chama Suruga Bank. Eu nunca ouvi falar desse título, tá? Eu achei aqui na internet. Depois vou até pesquisar sobre o assunto, né? Suruga Bank. Olha, nunca ouvi falar. Mas o título, cara, ele é campeão de tudo. Em 2009 ele foi campeão desse campeonato pelo Inter, tá? O Tite ele é campeão praticamente de tudo, cara. Só faltou uma Copa do Mundo para ele fechar a carreira com chave de ouro. Aliás, para ele fechar a carreira com chave de ouro, faltou ele jogar no nosso Santos Futebol Clube, sabe? E dar essa glória aí para a torcida do Santos. Já pensou, né? Ser campeão aí com o Santos de alguma coisa, né? Esse ano a gente disputa Brasileiro e Copa do Brasil. Ano que vem é certeza tá na Libertadores, né? Esse time que nós temos
nós temos títulos sim, nós temos time sim, para lutar por uma Libertadores, quiçá um Brasileirão e uma Copa do Brasil. Deixa eu beber uma água aqui que já está secando a minha garganta. Voltando aqui, eu agora quero falar do Dorival. Cara, pensa num cara campeão. Pensa num cara que tá aí no mesmo nível que o Tite, cara. Vamos ver aqui os números do Dorival rapidinho para o vídeo não ficar muito comprido. Olha lá. Ele foi campeão pela primeira vez, foi campeão catarinense por um time chamado Figueirense em 2004. Esse foi o primeiro título do Dorival como técnico. O segundo título dele foi ser campeão pernambucano pelo Sport. Tá vendo? Já foi técnico do Sport em 2006. Segundo título do Dorival. Depois ele foi campeão paranaense com o Coxa, o Coritiba, 2008. Depois ele foi campeão paulista pelo Santos Futebol Clube. Aliás, ele foi bicampeão paulista pelo Santos. Ele foi em 2010 e 2016. Para mim, cara, o maior nome a ser cotado, a ser chamado, a ser convocado, que o Marcelo Teixeira tinha que correr atrás, é o Dorival de Oliveira. Mas ele acabou de sair da seleção, né? Até o fim da Copa do Mundo ele vai continuar recebendo o salário dele como técnico da seleção, né? Mandar ele embora porque quis, vai ter que pagar, né? Eu acho que seria um dos motivos, sei lá, eu não sei, acho que talvez isso seria um peso, porque se ele não precisa jogar em nenhum clube, né? Ele tá lá recebendo sem fazer nada, cara. Pra que se aborrecer? O cara com 62 anos, se eu não me engano, ficar se aborrecendo? Um baita de um salário, cara. Olha, não sei não. Bicampeão paulista pelo Santos, voltando aqui. Gaúcho, ele foi campeão pelo Internacional em 2012, campeão gaúcho. Paranaense, foi campeão paranaense pelo Atlético Paranaense, né? Em 2020, 5 anos atrás. Em 2020 ele foi campeão, portanto, ele tem 7 títulos estaduais. Foi campeão catarinense, pernambucano, paranaense, paulista, gaúcho e paranaense de novo. Ou seja, pelo Paranaense, então ele foi campeão, foi bicampeão paranaense e bipaulista. O cara rodou o Brasil, hein? Meu Deus, foi técnico do Figueirense, Sport, Curitiba, Santos, Internacional e Atlético Paranaense. Tem mais aí, calma, não acabou não, cara. Eu só estou falando aqui dos estaduais. Vou falar aqui do... Agora veio a cajadada, né? Copa do Brasil, o homem é tricampeão da Copa do Brasil, cara. Pelo Santos ele foi campeão em 2010, né? Ele chegou a dizer que foi o melhor time que ele já liderou na carreira dele, Diego e Robinho e companhia, cara. Campeão da Copa do Brasil 2010. Nesse mesmo ano ele foi campeão paulista também pelo Santos. Ou seja, o cara foi campeão no mesmo ano 2 vezes pelo Santos. Por isso que disse que foi o melhor time, o melhor elenco que ele já liderou, né? Ô Dorival, volta pra casa campeão. Hashtag volta Dorival, cara. Ó a campanha rolando aí, ó. Hashtag volta Dorival, né? Mas se viu no Twitter também, tá ótimo, cara. E tem mais pra mostrar aqui, né? O outro que eu vou mostrar é o Renato Gaúcho. Daqui a pouco a gente fala dele, tá? Bom, voltando aqui ao Dorival. Dorival, Copa do Brasil, tricampeão da Copa do Brasil. Pelo Flamengo ele foi campeão em 2022. Há 3 anos atrás ele foi campeão da Copa do Brasil pelo Flamengo. São Paulo Futebol Clube. Ele liderou São Paulo em 2023 e foi campeão da Copa do Brasil em 2023, né? Foi quando ele saiu, né? Foi para a seleção, acho que foi isso. Resumindo, 3 vezes campeão, tricampeão da Copa do Brasil. Campeonato Brasileiro, ele foi campeão brasileiro uma vez só, na Série B, pelo Vasco da Gama em 2009. Em 2009, ele liderou o Vasco estava um enhaca, o Vasco não conseguia subir para a primeira divisão. Ele foi lá, liderou o Vasco e trouxe o Vasco de volta para a primeira divisão em 2009. Libertadores da América, o homem é campeão até da Libertadores da América. Eu tô falando, ele e o Tite, cara, os caras brigam, quando o assunto é título, os caras estão ali pau a pau, cara. Os caras, não. O Tite ganha dele em título, sabe por quê? Porque ele foi campeão mundial interclubes em 2012 pelo Corinthians. E o Tite também foi campeão da Copa América pela seleção brasileira. Então são esses 2 títulos que ele tem a mais na carreira que ganha do Dorival, né? Que são, diga-se de passagem, belos títulos, bons títulos, né? Então é por isso que na folha ali no papel, né, pau a pau ali, ele ganha ali por esses 2 títulos, né, que ele tem na carreira, né? Mas é briga de cachorro grande aí, cara, né? Os 2 são, né, estão ali, é a nata do futebol brasileiro. Eles, Luxemburgo, aquele que era da seleção brasileira também, que liderou o Palmeiras, esqueci o nome dele, velho gaúcho do bigodão, esqueci o nome dele, deu um branco agora.
Então o Brasil tem uns técnicos muito bons aí, né? Que passaram pela história do futebol. E o Dorival e o Tite, eles são um deles, né? Voltando aqui, campeão brasileiro pelo Vasco, pela Série B em 2009. Libertadores pelo Flamengo em 2022. Sul-Americana pelo Internacional em 2011, né? Em 2011, quando ele liderou o Internacional, ele foi campeão pelo Inter. Em 2011, ele foi campeão da Sul-Americana e em 2012 ele foi campeão gaúcho. Ou seja, ele foi campeão 2 vezes pelo Internacional, tá? Resumão aqui dele, vai. Total, 13 títulos, né? O do Tite, se não me engano, deu 15 títulos, né? Ele deu 13. 13 títulos o técnico Dorival tem. 7 estaduais, 3 Copas do Brasil, 1 Libertadores, 1 Sul-Americana, 1 Brasileirão Série B. Portanto, esse é o review de Dorival, que eu gostaria muito que voltasse para casa. Volta para casa, campeão. Você liderou Diego e Robinho. Agora está na hora de liderar Neymar e companhia. Volta para hashtag Volta Dorival. Meu, já pode lançar na internet aí, ó. Canal é campeão, lançou hashtag Volta Dorival. Bom, esse foi o review do Dorival. Agora quero fazer o review do Renato Gaúcho. Eita, Renato Gaúcho. É claro que o Renato Gaúcho é mais novo do que o Tite, é mais novo do que o Dorival, né? O Tite e o Dorival tá ali com 62, 63, os dois, né, da mesma geração, mas o Renato Gaúcho já é uma geração, ele deve ter uns 50 e poucos anos, não sei qual a idade do Renato Gaúcho, mas deve estar com 50 e poucos, deve ser uns 10 anos aí mais novo do que o Dorival e o Tite. Portanto, por ele ser 10 anos mais novo, então é óbvio que ele tem menos títulos, né? Mas o cara é campeão, se você olhar a carreira dele como jogador, não como técnico, o cara é campeão de um monte de coisa aí. Acho que, se não me engano, ele foi bicampeão mundial pelo Internacional, pelo Grêmio, né? Você fala num Grenal que o Renato Gaúcho foi campeão pelo Inter, os caras querem morrer, cara. Pelo amor de Deus. O Grenal, o pau come, né? Me desculpa aí, pessoal do Grêmio, tá? Pelo Grêmio, campeão mundial. Nossa, várias vezes campeão gaúcho. O cara tem uma carreira, né? O sangue do homem é azul, cara. O dia que ele encerrar a carreira dele como treinador, ele vai ser presidente. Eu não tenho dúvida disso. Ele vai ser presidente do Grêmio. A carreira dele, 90% da carreira dele é Grêmio, né? Rapaz, deixa eu beber uma água rapidinho aqui, que a garganta já tá secando, cara. Desculpa, rapaziada, mas já tava secando a garganta. Vamos lá, Renato Gaúcho. Renato Gaúcho, vamos começar pelos estaduais. 5 estaduais. Campeão, pi, tri, tetra, hexa. Hexacampeão gaúcho. Por quem? Pelo Grêmio. Tô falando sangue do homem azul, cara. É poucos jogadores na carreira que fazem uma carreira desse jeito, assim, sabe? Você ser ali aquele mesmo clube, aquele mesmo... Não, dá uma saidinha aqui, outra lá, tudo bem. Mas as raízes dele é ali. É Grêmio, é como o Pelé. Pelé passou a carreira dele no Santos, deu uma saidinha para ir lá no Cosmos, lá dos Estados Unidos, e voltou para casa. Então são poucos jogadores, né, que tem esse amor, esse carinho. Hoje em dia, sabe, hoje em dia todo mundo quer ir para a Europa, né? É Real Madrid, é Barcelona, né? Não sei mais quem, PSG e etc. Mas você não vê mais, sabe, aquele amor pela camisa, pelo clube, né? O pessoal tá visando, sabe o quê? Dinheiro, cara, sabe? Você não vê mais aquele jogador raiz, aquele jogador que jogava pelo amor, pelo clube, né? Que fazia a tatuagem do clube aqui, ó. Agora eu não posso sair mais, agora eu não posso, sabe? Não posso ir com o adversário porque tem a tatuagem na pele, sabe? Cravou ali dentro. Raiz, jogador raiz, sabe? E esse é o Renato Gaúcho, né? O jogador raiz, aquele jogador que empenhou a vida dele inteira no Grêmio, cara. Tanto como jogador como técnico, né? Ele deu uma saidinha rapidinho no Grêmio, do Grêmio, e foi pro Fluminense. Uma passagem rápida. Aqui, ó, Copa do Brasil. E foi campeão, hein? Ele foi bicampeão da Copa do Brasil como técnico, né? Ele foi campeão da Copa do Brasil pelo Grêmio também, como jogador. Mas eu tô aqui fazendo um review como técnico, tá? Como técnico, ele foi bicampeão da Copa do Brasil. Uma vez pelo Grêmio e uma vez pelo Fluminense. Teve uma passagem lá em 2007 pelo Fluminense e foi campeão em 2007 da Copa do Brasil. E em 2016 ele foi campeão pelo Grêmio. Portanto,
bicampeão da Copa do Brasil e hexacampeão estadual, campeão gaúcho. Libertadores. Como técnico, ele foi campeão da Libertadores em 2017 pelo Grêmio. Grêmio. Campeão da Sul-Americana em 2018, tá vendo? Em um ano, em 2017, foi campeão da Libertadores e no ano seguinte foi campeão pela Sul-Americana, Grêmio de novo, tá? Ou seja, 2 títulos internacionais seguidos, consecutivos. Total, Renato Gaúcho tem 9 títulos na carreira, 5 estaduais, 2 Copas do Brasil, 1 Libertadores e 1 Sul-Americana como técnico. Para mim, qualquer um desses 3 que vim é melhor que Pedro Caixinha. Pedro Caixinha só tem 3 títulos na carreira, que foi ganhado lá no México, quando ele jogava no México. Pedro Caixinha jogou em 2 times lá no México. Jogou no Cruz Azul, ganhou 2 títulos pelo Cruz Azul, e jogou no Santos de Laguna, né? No Santos de Laguna, tinha que ter o nome Santos, né? Olha o Pedro Caixinha, meu Deus. No Santos de Laguna ele foi campeão também, né? Pelo campeão dos campeões do México, e pelo Cruz Azul, Pedro Caixinha foi campeão da Supercopa do México e da Taça do México, tá? Na Taça do México foi em 2019 e Supercopa em 2019 também. E 2015 foi campeão dos campeões, tudo no México, tá? Desses 4, o Pedro Caixinha é o menor, menor que eu digo no sentido de termos de títulos, né? Ele não tem uma carreira assim. Eu não sei porque trouxeram o Pedro Caixinha pro meu Santos, meu Deus do céu, cara. Olha, agora o Renato Gaúcho falou não pro Santos, viu? O Santos procurou ele no começo do ano. O Santos acabou de subir da segunda divisão para a primeira, procurou ele, o Renato Gaúcho, ele falou não. Quem sabe agora, né, com o Neymar, esse time grande montado, né? Porque o Santos estava quebrado financeiramente, o Santos não tinha um time para disputar. Eu entendo os treinadores falarem não para o Santos Futebol Clube. E não foi só o Renato Gaúcho, outros treinadores também falaram não para o Santos. E eu entendo, porque o Santos estava com um elenco muito ruim, com o caixa quebrado, né? Mas agora não, mudou a situação, né? Chegou aí o Neymar, o pai do Neymar, estão reformando tudo, estão gastando uma bala, trazendo investidores. O time é outro. O Santos tem um time hoje para competir. Antes não tinha. Hoje tem. O time que o Santos veio campeão da Série B era ali para disputar uma Sul-Americana e para não cair. Ficava no meio termo ali, sabe? Agora não. Agora é um time que, para mim, dá para disputar uma Libertadores, que sai, quem sabe, um título aí, morder uma Copa do Brasil, morder um Brasileirão. Né? Não é impossível, não. Dá sim. É só se empenhar, trabalhar, trazer um técnico bom, né? Um Renato Gaúcho, um Tite, o ex-técnico da seleção agora, o Dorival, sabe? Trazer alguém de peso, né? Alguém que vai agregar e alguém de experiente que vai trazer, que vai ganhar esse grupo, que vai conquistar o elenco e levar esse time para outro patamar, né? Rapaziada, escreve aí nos comentários qual desses técnicos você gostaria que viesse para o Santos. Ou se você quer que o Pedro Caixinha continue, se você acha que ele ainda pode trazer algo, né? De repente o cara tem um coelho na cartola aí, porque o cara já está em 2 meses, né? Até agora não conseguiu ganhar o elenco, mostrar um bom futebol. Os números dele não são bons, né? Tá ali meio termo. Então assim, para o Santos tem que ser um técnico de peso. O Santos trouxe o Pedro Caixinha, que só tem 3 títulos na carreira, gente. Pelo amor de Deus. Nós estamos com 3 técnicos no mercado aí, na pista para negócio. Técnicos que têm vários títulos na carreira. Técnicos que... eu não tenho dúvida que o Renato Gaúcho, daqui a 10 anos, vai estar com uma carreira parecida com a do Dorival e com a do Tite. Tá ele é 10 anos, mais ou menos, mais novo que o Dorival e o Tite. Então daqui a 10 anos ele vai estar melhor, né, ranqueado em títulos. Ele já está aqui, ó, com 9 títulos, né? O Dorival, ele tem 13 títulos como técnico, ou seja, 4 a mais só que o Renato Gaúcho. E o Tite tem 14, não, tem 15. O Tite tem 15, né? Ou seja, 6 a mais. O Tite já deu uma, né? O Tite está um pouquinho mais acima. Mas nada impede do Renato Gaúcho daqui a 10 anos estar no mesmo patamar. O Renato Gaúcho tem muito ainda dá um caldo, hein? Cara, eu achei ele um técnico muito bom, sabe? É um cara brincalhão que consegue ganhar o elenco com muita facilidade. É aquele paizão, sabe? É aquele que o jogador, principalmente os mais novos, né? Olha pra ele e vê assim, pô, queria que meu pai fosse assim, brincalhão, extrovertido, né? Adoro futebol, adoro uma praia, né? Tem uma filha linda, diga-se de passagem. Cara, Renato Gaúcho, um abraço, fica com Deus, né?
Se for da tua vontade, né? Se for da vontade de Deus e você aparecer aqui pela vila, será bem-vindo, tanto você como o Dorival e também o Tite. Eu só não queria que ficasse pelo caixinha. Não nada contra, que você siga, seja feliz, seja campeão em tudo onde passar, mas infelizmente não deu, cara. Nós tentamos, você teve essa oportunidade, tá na hora de passar o bastão. Rapaziada, fica com Deus, se inscreve no canal. Se você já é inscrito, deixa o like aí, dá essa moral para nós. Compartilha o vídeo para poder chegar mais gente no canal. Fica com Deus, rapaziada. Um abraço, fui!